Olá, aqui é o Rick da Saúde Financeira. Hoje eu vou falar sobre o que é um investimento. Em economia, em linhas gerais, investimento significa aplicação de capital com a expectativa de um benefício futuro. O investimento produtivo se realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é pelo menos igual à taxa de juros ou quando os lucros sejam maiores ou iguais ao capital investido. O investimento bruto corresponde a todos os gastos realizados com bens de capital, máquinas e equipamentos e formação de estoques. O investimento líquido exclui as despesas com manutenção e reposição de peças, depreciação de equipamentos e instalações. Como está diretamente ligado à compra de bens de capital e, portanto, à ampliação da capacidade produtiva, o investimento líquido mede com mais precisão o crescimento da economia. Em finanças, existem também os chamados investimentos financeiros, tais como as ações, caderneta de poupança, etc., que são uma área específica destinada às finanças pessoais. Classificação dos investimentos. Nós temos independentes e dependentes. Dois investimentos, A e B, dizem-se independentes quando as receitas líquidas de um não são influenciadas pelas receitas líquidas do outro. São dependentes quando as receitas líquidas forem afetadas pela realização do outro. Dentro desta classificação, podemos considerar os investimentos complementares, concorrentes ou mutuamente exclusivos. Complementares quando a influência for positiva, concorrentes quando a influência for negativa, mutuamente exclusivos, a realização de um exclui a realização do outro. Convencionais, não convencionais, convencionais quando apresenta um ou mais períodos de despesas líquidas seguido de um ou mais períodos de receitas líquidas. Não convencionais, no caso contrário, isso é, receitas e despesas intercaladas no tempo. Também temos o grande, o pequeno, o investimento é grande ou pequeno conforme a sua influência no sistema de preços. Inovação, substituição, expansão, estratégico. Inovação tem por objetivo a produção e lançamento de novos produtos. Assim sendo, estes podem ser estudos de mercado e a evolução prevista, determinação de encargos ou estudo da concorrência e as suas prováveis ações. Investimento de substituição são os mais frequentes nas empresas. Não aumentam a capacidade da empresa e são os que apresentam menos incerteza. Investimento de expansão. Estes investimentos aumentam a capacidade da empresa sem mudar a natureza dos seus produtos. Um acréscimo de despesas que corresponde a um aumento das receitas. Investimentos estratégicos não têm por objeto aumentar diretamente a rentabilidade da empresa, mas sim promover as condições favoráveis à sua prosperidade e ao êxito dos projetos anteriormente referidos. Projeto de investimento. Um projeto de investimento é uma aplicação de fundos escassos que geram rendimento durante um certo período de tempo, de forma a maximizar o lucro da empresa, enquanto aplicação de fundos que gera rendimento. O projeto é um negócio para a empresa a qual se decide pela implementação ou não, conforme a avaliação que dele faz relativamente às alternativas de investimento. O projeto de investimento é um conceito entendido em duas acepções, enquanto plano, intenção de investimento e enquanto estudo, processo escrito da intenção de investimento. Negócio propriamente dito. Como o estudo é a tradução no papel da intenção de investimento, as duas concepções são equivalentes, sendo reunidas no dossiê do projeto de investimento. Enquanto plano de investimento, o projeto
é uma proposta de aplicação de recursos escassos, que possuem aplicações alternativas a um negócio que espera-se gerará rendimentos futuros durante um tempo, capazes de remunerar a aplicação. Fases de desenvolvimento do projeto de investimento. Todo o processo de desenvolvimento de um projeto de investimento é classificado em diferentes fases, onde se desenvolve atividades necessárias à implementação. Notam-se 3 fases principais: fase da concepção, fase da implementação e fase da operacionalização. Concepção. Esta é a fase inicial, a criação da ideia, a avançar e a ponderação de todos os critérios inerentes a um investimento a realizar. É subdividida em 3 subfases: identificação das oportunidades de investimento, a identificação do projeto e a primeira fase do desenvolvimento e uma das mais importantes. É importante definir e identificar todas as oportunidades, avaliá-las e escolher a que eventualmente trará maior sucesso com maior certeza. Preparação do projeto. Após a identificação das oportunidades, podemos começar a preparar de forma sustentável a nossa ideia. Aqui devemos proceder ao estudo do que será a nossa estratégia futura e formular todas as variantes do projeto. Seguidamente, existe nessa fase uma pré-avaliação ou pré-viabilidade, onde se avalia o projeto em função da empresa, tendo em atenção a perspectiva de mercado e alguns aspectos técnicos de avaliação. Aproveitando o estudo elaborado na fase de preparação do projeto, aprofunda-se e avalia-se o projeto. Nessa fase é que está uma decisão de implementação ou não do projeto em causa. Implementação. Nessa fase inclui-se unicamente a fase de investimento ao passar pela planificação, execução, controle. A fase de investimento, como o próprio nome indica, é a fase onde, após uma decisão positiva, se avança para a implementação do projeto, que exige uma injeção de capital ou investimento. Fase operacional. Finalmente, essa é a fase onde efetivamente se procedem à ação e às operações que dão vida ao projeto. É a fase operacional de atividades correntes de uma empresa. Após a escolha de qual será o investimento, é necessário realizar um projeto de viabilidade do mesmo para avaliar a alternativa mais favorável para a implantação e para assim ter como base fontes concretas para a tomada de uma decisão favorável à organização. Por fim, depois de tomada a decisão, cabe ao administrador financeiro, junto às outras áreas da organização, aprovar o projeto e sua implantação ou refazer o projeto para avaliar novas alternativas para o alcance dos objetivos, que é o lucro. Tipos de projeto de investimento. São tantos tipos de projetos quanto os critérios adotados para os classificar. Por setor de atividade. Na perspectiva macroeconômica, é um conceito bastante utilizado, onde os projetos são classificados de acordo com a agregação setorial tradicional em projetos agrícolas, projetos industriais, projetos comerciais, projetos de serviços, por natureza do investidor. Esta é uma classificação ao subjacente e a todos os projetos de investimento. Projetos públicos são recursos disponibilizados pelos governos ou entidades públicas a fim de gerar bem-estar social. Exemplo, hospitais. Projetos privados são recursos disponibilizados por pessoas jurídicas ou físicas de direito privado a fim de gerar retorno monetário ao investidor. Por relação com a atividade produtiva, projetos diretamente produtivos são projetos que desenvolvem atividades diretamente produtivas, dando origem a bens e serviços transacionáveis no mercado.
Projetos indiretamente produzidos são projetos que desenvolvem atividades secundárias de suporte à atividade produtiva, ajudando a sua implementação. Projetos sociais são projetos não relacionados com a atividade produtiva, cujo objetivo é garantir o funcionamento do sistema político e social, ajudando uma sustentável melhoria do bem-estar. Por objetivo de investimento, classificação utilizada mais no âmbito da empresa. Investimento de reposição ou substituição. É um investimento em que se substitui equipamentos usados ou obsoletos por equipamentos novos, com as mesmas características técnicas dos equipamentos substituídos, as mesmas capacidades de produção e custos de produção. Investimento de modernização ou racionalização é um investimento que substitui equipamentos usados ou obsoletos por equipamentos novos, com características técnicas diferentes, de forma a permitir a produção mais aos custos antigos e produzir muito mais com menos custos, a baixos custos. Investimento de expansão é um investimento que permite aumentar a capacidade de produção, permitindo à empresa fazer face ao aumento da procura. Investimento de diversificação ou inovação é um investimento que permite produzir novos produtos, permitindo à empresa fazer face a alterações na preferência dos consumidores. Investimento estratégico ou de elevado potencial tecnológico é um investimento cujo objetivo é o de dar uma vantagem estratégica à empresa, numa perspectiva dinâmica. Este investimento possui rentabilidade nula ou diferentemente mensurável, como os investimentos em publicidade e na formação de pessoal. As despesas de investimento e desenvolvimento ou os investimentos devidos às exigências legais, como os investimentos antipoluição, por exemplo. Por relação entre investimentos, essa classificação não é importante em termos da metodologia de avaliação do projeto. Projetos independentes são projetos não relacionados, os que querem termos técnicos, querem termos financeiros ou comerciais, sendo por isso implementáveis simultaneamente. É um tipo de projeto padrão das metodologias de avaliação de projetos. Projetos dependentes, projetos mutuamente exclusivos, são projetos dependentes de forma que a aceitação de um induz a rejeição de outro. Projetos complementares são projetos dependentes em que a implementação de um induz a implementação do outro. A complementaridade pode ser de diferentes tipos. Complementaridade comercial ou técnica, situação em que os dois projetos têm que ser analisados conjuntamente. Complementaridade sequencial, a situação em que a adoção de um projeto depende da adoção anterior positiva do outro projeto ou da não adoção posterior negativa do projeto. As decisões de investimento e financiamento de projetos baseiam-se em métricas calculadas a partir dos principais índices para analisar o retorno do investimento, dentre os quais destacam-se payback, retorno do investimento, TIR, taxa mínima de retorno, VPL, valor presente líquido, taxa mínima da atratividade e opções reais. Investimentos públicos são definidos como aplicações de capital totalmente detido pelo Estado, cujo objetivo principal é a melhoria da vida das pessoas, não tendo como meta apenas o lucro. Falamos aqui então de investimentos, da concepção da palavra. Espero que todos tenham entendido e façam um bom proveito desse nosso material a respeito de investimentos. Muito obrigado, um abraço a todos.